Ciao amici, eu sou a Mariana Tupã, professora do curso Como Aprender Italiano. E eu sou professora há mais de 10 anos. Mas quando eu fui aprender o meu primeiro idioma, eu comecei estudando uma escola tradicional. Eu ia 2 vezes por semana na escola, estudava 1 hora por dia, fazia as lições como a professora orientava, fazia as provas, enfim, fazia tudo que a professora me falava. Mas quando eu fui falar pela primeira vez com um estrangeiro, eu percebi que eu não sabia nada. Eu não conseguia falar, não sabia falar, ele não me entendia, eu não entendia ele quando ele falava alguma coisa. E eu fiquei tão frustrada que eu pensei até que eu era meio burrinha. Sem contar, né, no dinheirão que eu gastei, que se fosse nos dias de hoje, eu pagaria R$250 mais ou menos a mensalidade, né, vezes 4 anos, que daria mais ou menos R$12.000. Fora os livros, estacionamento, gasolina, né, então tudo esse dinheiro perdido pra nada. E aí eu acabei desistindo de aprender outro idioma. Mas eu acabei fazendo um intercâmbio e aí eu descobri um método e foi usando esse método que me fez aprender o primeiro idioma, o segundo idioma e o terceiro idioma. Então, além do português, eu falo outros 3 idiomas: inglês, italiano e espanhol. E aí foi quando finalmente eu me tornei fluente como eu havia sonhado, como eu sonhava tanto. E aí, quando eu morei na Itália, eu fui convidada para trabalhar em uma escola de idiomas. Eu ensinava português para italianos. E português, né, é considerado um idioma bem difícil. E aí, os meus alunos começaram a aprender. E a minha aula ficou famosa. Eu comecei a ter cada vez mais alunos lá nessa escola. E aí eu pude comprovar que esse método que eu tinha utilizado comigo para aprender o idioma funcionava, que eu estava vendo meus alunos aprendendo também. E como eu fiz isso? Eu fiz várias pesquisas sobre métodos de aprendizagem acelerada, técnicas de ensino, e eu peguei apenas o que eu considerava ser mais divertido para poder estudar. E aí eu desenvolvi um método que chama PSI. E dentro desse método, dessa pesquisa que eu fiz, eu descobri uma pesquisa que falava que se uma pessoa aprendesse 2.000 palavras de um idioma, ela se tornava fluente. Aí você pergunta, né? Nossa, mas como que eu vou aprender 2.000 palavras? Vou ter que decorar o dicionário, né? Mas, na verdade, esse método que eu desenvolvi é que se você aprender de um jeito divertido, aprender sem perceber que está aprendendo, você consegue aprender 16 palavras por dia e vai conseguir falar italiano em 18 semanas. Já pensou? Então, se você quer realmente aprender italiano, falar fluente, não básico. Básico não serve para muita coisa. Vai ficar naquela situação que eu tava. Fala, mais ou menos, a pessoa não entende o que você tá falando, você não entende o que a pessoa tá falando, então precisa ser fluente. Então, se você quiser se tornar fluente, você precisa aprender italiano do mesmo jeito que eu aprendi e que mais de 2.000 alunos vêm aprendendo usando esse método. Ou não acho que você prefere ficar 4 anos estudando numa escola tradicional, não é?